Olá, seja bem-vindo. Agora que nós temos os nossos dados da Covid carregados, e integrados ao nosso conjunto de dados que já estava aqui no painel, vamos agora fazer uma exploração desses dados, gerando análises que nos mostrem novas habilidades que podemos adquirir estudando esses dados da Covid, ok? Lembra que o meu objetivo aqui não é fazer de você um especialista em dados da Covid, mas sim um especialista em gerar análises incríveis, ok? Alguém que é capaz de produzir os visuais necessários para explicar um contexto ou apoiar uma tomada de decisão. Para isso, nós vamos abrir o nosso painel do ponto onde nós estávamos, ok? Então, nós estávamos aqui com o nosso Power BI aberto, no nosso painel. Havíamos salvado ele, como, população estimada, localidade, dados complementares e Covid-19, ok? Esse é o nome do nosso relatório. Se você havia fechado o seu Power BI, basta você abrir novamente o Power BI com esse arquivo e continuar daqui a análise conosco, ok? Para nós começarmos e explorarmos um pouco melhor esses dados, eu vou aqui fazer uma nova página, onde eu vou chamar de visão geral, tá? Visão geral, porque eu quero dar um panorama de como está a Covid no Brasil, ok? Algumas coisas que nós já aprendemos, Nós aprendemos a criar cartões. Que tal nós fazermos, aqui um cartão que já diga, os totais ou as quantidades, de casos da Covid no Brasil. Vamos começar aqui, por exemplo, com um belo cartão que nos diga qual o total de casos da Covid no Brasil desde o início dessa pandemia. Então, nós podemos vir aqui, não é verdade? Vou colocar aqui mais ou menos esse cartão, vou deixar aqui já, aqui nessa altura, ok? Esse cartão, e nós podemos então vir aqui e fazer o quê? Colocar nesse campo a métrica, a medida que nós queremos, ok? A princípio, deixa eu excluir essa... Você não precisa fazer isso, eu vou excluir essa tabela aqui que eu havia criado, para depois nós criarmos juntos esse procedimento. Então, nós vamos pegar aqui a nossa tabela de Covid, ok? E vamos colocar nesse card o quê? A quantidade de casos. Então, vamos aqui arrastar a quantidade de casos, ok? Essa quantidade de casos, quando aparece assim, ela está em forma de 19 milhões, ok? Então, para podermos mostrar esse número, talvez de uma forma um pouco mais amigável, as pessoas gostam às vezes de ver os números em números detalhados, com os separadores de milhares. Você pode então personalizar o design desse card fazendo o seguinte: você vem aqui em rótulos dos dados dele, nessa área do pincel, depois de selecionar o card, e pedir que a unidade seja nenhuma, por exemplo. Ficou o número em forma de 19.473. Mas eu concordo com as boas práticas de visualização de dados, indicam que você não deve ter mais do que 2 algarismos aqui significativos, ou no máximo 3. Ok? Então, nesse caso, se nós observarmos quando eu coloco automático, o Power BI vai tentar sempre manter 2 ou 3 no máximo. Para reduzir aqui os arredondamentos, a gente pode fazer um ajuste aqui, deixando pelo menos 2 casas decimais, ok? Para melhorar. Então, eu tenho 19,47 milhões. Então, eu sei que são 19.470.000, tá? Ok? Então, você pode fazer dessa forma, tá? Se assim preferir, eu vou deixar apenas uma casa decimal, mantendo a lógica dos 3 algarismos para poder exemplificar um número de modo que o nosso cérebro capte rapidamente. O que o usuário ou você precisa acostumar é que mi no Power BI são milhões e ml são milhares. Então, nesse caso, já temos aqui a quantidade de casos. Que tal colocarmos um card aqui que nos diga também, ao lado desse card, que nos diga, por exemplo, a quantidade de óbitos também. Então, vamos alinhar eles aqui na mesma altura, ok? Vamos lá, na mesma altura, e vamos chamá-lo aqui, vamos alimentar esse card com a quantidade de óbitos. Olha que legal! Então, nós temos 19,5 milhões de casos e nós temos aqui uma quantidade de óbitos de 546 mil, ok? Legal. Existe uma outra forma de avaliação disso aqui
que é muito comum, você tem visto muito falar sobre isso, que chama-se taxa de letalidade, ou das pessoas que são identificadas ou infectadas com a Covid, qual percentual delas chegam a óbito. Para fazermos esse cálculo de taxa de letalidade, nós precisaríamos então dividir esse número por esse, né, e apresentá-lo na forma percentual. Então, aqui eu quero ensinar você uma nova forma de trabalhar criando medidas, ok? As medidas são similares àquelas fórmulas do Excel, só que aqui elas ganham um poder extremo, né? As medidas no Power BI são de uma capacidade extraordinária. Eu não vou, neste curso, aprofundar o conhecimento avançado de construção de medidas programando-as. Eu vou ensinar você a usar os atalhos do próprio Power BI Desktop para fazer essas medidas sem grande dificuldade, ok? Mas, antes de tudo, eu quero dizer para você que as medidas, diferente das tabelas, né? As tabelas são carregadas aqui à medida que você termina o Power Query de executar, né, a carga dos dados, os dados já estão disponíveis. No caso das medidas, elas só são executadas o seu cálculo na hora que ela é usada em algum objeto visual, tá bom? Para hospedar essas medidas, nós precisamos de uma tabela para que elas sejam organizadas adequadamente e você saiba onde procurá-las. Para isso, eu vou criar uma tabela só para hospedar, só para receber as fórmulas das nossas medidas que nós vamos criar. Eu tenho visto isso como uma boa prática dos desenvolvedores usando o Power BI. Então, para eu criar uma tabela, né, uma tabela vazia, sem dado nenhum, você pode usar essa opção aqui, inserir dados, tá? Ela também é usada quando você quer digitar os seus próprios dados dentro do painel. Você não tem isso em um arquivo, você quer digitar, você pode usar esse criar tabela aqui. No meu caso, eu não vou mexer o nome da coluna, vou deixar a coluna 1, me interessa apenas a tabela. Então, vou chamar ela de medidas ou métricas. Você pode achar um nome melhor, eu gosto do nome medidas. Ao clicar em carregar, você vai observar que será criada aqui mais uma tabela e essa tabela só vai servir para nós hospedarmos então as nossas medidas, tá ok? Então vamos lá. Só um segundinho, ela já vai aparecer aqui para nós. Já está aqui nossa tabela de medidas e nessa tabela medida nós vamos então colocar a nossa primeira fórmula, a nossa primeira medida, que é a taxa de letalidade, que será o resultado da soma de casos dividido, ou da soma de óbitos dividido pela soma de casos. Como fazer isso? Ok? Vem comigo que eu vou te ensinar. Lembre-se que, assim como no Power Query, tudo que você faz clicando nos botões é transformado em linguagem de programação complexa, mas que você não precisa se preocupar, aqui também, tá? Tudo que você fizer em forma de medida é transformado, é gerado usando uma linguagem chamada DAX, que é o Data Analysis Expression do Power BI. Ok? Eu vou entrar em pouco detalhe sobre elas, mas só o que você vai aprender já vai te dar capacidade de fazer coisas muito legais, tá bom? A primeira coisa então que nós vamos fazer é clicar aqui nessa tabela medida. Você vai ver que tem 3 pontinhos aqui do lado dela, nós vamos clicar e vamos vir aqui ó, em novas medidas rápidas. Essas novas medidas rápidas são lógicas já prontas do Power BI que nós podemos usar para criar nossas medidas. Então, no caso, eu quero dividir duas somas, não é? Quero somar óbitos, dividir pela soma de casos. Por isso, eu vou vir em medidas rápidas. E veja que em medidas rápidas, o Power BI disponibiliza uma série de tipos, de categorias de medidas. Agregar por categoria, filtrar. Ok? Ele nos dá aqui outras que é inteligências temporais, comparação até mês a mês, ano a ano, trimestre a trimestre, assim por diante, média móvel. Mas veja que ele me dá aqui operações matemáticas simples, como por exemplo divisão. É isso que eu quero, não é? A taxa de letalidade é a divisão da soma de óbitos pela soma de casos. Então eu vou escolher aqui, ó, divisão, e olha o que ele vai fazer. Uma vez que eu escolhi a divisão, ele só perguntou o que você quer como numerador e como denominador. Vamos lá, o que eu preciso? Basta eu escolher, olha que ele já me deu aqui todas as minhas medidas, né? Todas as minhas tabelas, meus dados. Então eu vou vir aqui ó, em Covid, vou expandir para mostrar os dados. Eu quero que ele pegue a quantidade
de óbitos, usando a soma. Se você tiver dúvida que é a soma, tá vendo? A soma da quantidade de óbitos. E eu quero que ele divida pela soma de quantidade de casos. Ok? Essa soma aqui vai resultar no percentual de óbitos em relação aos casos, que é a nossa métrica de taxa de letalidade. Por isso, basta você clicar OK. Ao clicar OK, você vai perceber que foi criada aqui uma nova medida. Olha, dentro dessa tabela medidas está aquela nossa coluna 1, ok? E está aqui a nossa nova medida. Os nomes que o Power BI vai utilizar nem sempre vão ficar muito legais. Ficou quantidade de óbitos dividido por quantidade de casos. Eu achei que esse nome está muito grande, tá? Mas como é que eu faço para mudar esse nome? Basta dar um duplo clique e nós vamos chamar isso aqui diretamente de taxa de letalidade. Ok? Uma vez que você mudou o nome, a outra coisa que você pode fazer é indicar a formatação desejada. Eu quero que essa informação seja apresentada em forma de um percentual. Então, nesse caso, eu vou já clicar aqui, ó, e pedir que o Power BI sempre trate isso na forma de percentual. Ok? Outro ponto importante é, está pronta a minha fórmula. Quando você clica nessa medida, eu quero que você observe que nessa região o Power BI abriu uma célula mostrando a fórmula que ele criou por conta própria para poder gerar essa medida. Olha só como ela é. Ela está escrita assim: taxa de letalidade é igual a divide, né, ou divisão de soma de quantidade de óbitos, aí vírgula, né? Ele vai dividir a soma da quantidade de óbitos pela soma da quantidade de casos. Ok? Você não precisou aprender a programar. Ele está te mostrando aqui, e isso vai te dando já uma ideia de como o DAX funciona. Mas você vai conseguir fazer muita coisa, mas muita coisa sem escrever uma linha de DAX. Ok? Se você se interessar em ser um especialista avançado em Power BI, eu indico que você aprofunde o seu estudo em DAX. Isso vai fazer muita diferença depois no seu dia a dia, ok? Então, mas por enquanto não é necessário. Você vai conseguir fazer análises incríveis sem depender de ser um especialista ou ter que chamar o cara da informática, ok? Então vamos lá. Ele mostrou, mas eu não preciso, só entendi aqui a lógica, vou fechar, tudo bem para mim. Agora nós podemos então colocar um card e usar essa nossa nova medida. Então, para isso, eu vou trazer um novo card aqui para cá, ok? Vou trazer esse card, vou ajustar o tamanho dele aqui, beleza? E vou trazer essa medida para ele, olha. Que legal! Nós temos aqui a taxa de letalidade. Eu vejo que ela não foi transformada em percentual. Eu acho que eu cometi alguma falha aqui. Deixa eu clicar novamente aqui em percentual. Ah, agora sim, tá? Agora ela foi transformada em percentual. Vou fechar aqui. Então, nós temos, então, olha, 19 milhões de casos, né? 546 mil óbitos. 2,8 é a nossa taxa de letalidade. Mas uma coisa que você percebe é que, em geral, quando você precisa comparar um estado com outro, uma região com a outra, como elas têm populações muito diferenciadas, as pessoas têm adotado uma normalização da quantidade de casos e óbitos, dividindo elas pela população do estado, dividido por 100 mil habitantes. Ok? Para criar essa lógica de óbitos por 100 mil habitantes e casos por 100 mil habitantes, nós vamos ter que aprender uma técnica muito interessante, ok? Então, a primeira coisa que nós vamos aprender é criar novas colunas nas tabelas que eu já tenho. Então, veja aqui, ó. Quando nós viemos aqui nos dados, nós temos para cada estado brasileiro, vou pegar aqui os estados brasileiros, né? Eu vou remover isso aqui do modelo, para nós, desculpem, eu já tinha criado aqui, para nós podermos
exemplificar para vocês. Então, quando você vem aqui em população, você clica na tabela população, nós temos essa população que é a população absoluta do estado, né? Aqui no esse UF, é o número 11, né? Tinha 1.407.000 habitantes em 2001. Mas se eu quiser essa população em 100 mil habitantes, ou seja, eu quero saber quantos grupos de 100 mil habitantes tem, quantas unidades de 100 mil habitantes tem na população, ok? Essa é uma forma muito comum de fazer. Para fazer esse tipo de cálculo, você pode usar o recurso, né, chamado nova coluna. Quando eu uso nova coluna, que é diferente de nova medida, a medida ela só é calculada na hora que eu uso um objeto visual. A coluna não, eu posso já deixar ela calculada aqui, que é o caso da população por 100 mil. Como eu vou utilizar ela, né, com alguma frequência, eu vou deixar já calculada, né, para cada estado o valor da sua população em valor absoluto e em valor por 100 mil habitantes. Uma maneira de fazer isso é usando a função nova coluna. Lembra que a função nova coluna ela pode usar apenas para o seu cálculo dados que vêm da mesma tabela. Então eu vou aqui, ó, e ela será processada no momento da carga dos dados no seu painel. Então vou clicar em população, ok? Vou clicar aqui em nova coluna, tá ok? Vou acrescentar uma nova coluna. E basicamente o que eu quero nessa coluna? Eu vou chamá-la de, né, população, vou chamar de pop 100 mil, população por 100 mil, né, por 100 mil, 1, 2, 3, né, por 100, vou colocar 100 e vou chamar assim 1000 para ficar legal, por 100 mil, ok? Como é que eu quero que ele calcule? Aqui você pode dizer a operação matemática que você quer. Para isso, você precisa indicar qual a coluna que você vai utilizar como ponto de partida. Nesse caso, eu quero a população estimada. Só de começar a digitar população, o Power BI já vai mostrar para mim todas as colunas da tabela população. Eu vou escolher aqui, ó, população estimada. Significa que ele vai percorrer a tabela em cada uma das colunas, tá ok? Ele vai pegar o valor dela e executar uma operação, que no meu caso eu quero que ele divida. Assim como no Excel, o sinal de divisão é a barra inclinada, né? Ok? Essa barra aqui. Então eu quero que ele divida a população por 100, 1, 2, 3, 100 mil, ok? Olha só que legal. Quando eu der Enter aqui, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma nova coluna dentro dessa tabela e o resultado dela será o valor dessa dividido por 100 mil, assim como eu escrevi aqui. Agora, eu tenho disponível na tabela de população a população tanto no valor absoluto quanto normalizada em 100 mil habitantes, em grupos de 100 mil habitantes, ok? Que legal! Você aprendeu a criar colunas usando fórmulas, ok? Os operadores aqui são muito similares aos do Excel, tá? A própria linguagem DAX permite que você faça cálculos avançadíssimos e você terá a chance de aprofundar. Aqui você pode fazer soma de colunas, divisão de colunas, multiplicação de colunas, assim por diante. Imagina que você tivesse aqui uma coluna que é o preço, a outra a quantidade vendida, você poderia multiplicar uma para outra criando uma nova coluna chamada, né, o total do faturamento, tá bom? Sem nenhuma dificuldade. Venha comigo. Agora que eu tenho a população por 100 mil, eu poderia então, né, vir aqui e calcular qual é a quantidade de casos por 100 mil habitantes, né, ou a quantidade de óbitos por 100 mil habitantes. Mas aí começa o problema. Qual o problema? Se nós formos somar a população, e aí eu vou colocar um card aqui para você ter uma ideia do tamanho do problema que nós temos aqui. Se eu vier e somar essa população que tem aqui na tabela população, veja que a soma vai dar 3 bilhões. E não é verdade, são 211 milhões. Por quê? Porque nós temos, na verdade, dados de 20 anos de população. Mas para eu fazer esse cálculo, eu não posso fazer essa soma. Eu preciso criar uma medida que ela vá no modelo de dados de população, mas busque para mim apenas o total da população no ano de 2020, que é o último ano, né, da minha série histórica, ok? Então, eu quero analisar os dados da Covid confrontando com os dados da população de 2020. Tá? Como é que eu posso
criar uma fórmula, uma medida que, ao invés de calcular assim todos os anos, né, a população de todos os anos, ele seja inteligente o suficiente para calcular apenas a população do ano de 2020. Nós vamos, para isso, usar uma medida rápida, tá? Também. Então, vamos aqui em medida e nós vamos pegar aqui, ó, medida, ok? Nova medida rápida. E vamos utilizar uma categoria específica de medida rápida, que é essa aqui, ó, valor filtrado. Essa medida valor filtrado, ela vai trazer exatamente a população, né, de acordo com um determinado filtro. Então, no meu caso aqui, ele pede que eu informe dois parâmetros. Um é qual a métrica que eu quero somar e outro, qual é o filtro que eu quero aplicar ao fazer essa soma. Então, o que eu quero é que ele pegue aqui a população, por exemplo, né, a população estimada, faça a soma da população, mas eu quero apenas os registros de 2020. Então, você pode pegar o ano, trazer para cá para filtro e especificar que você quer apenas o ano de 2020, ok? Quando você configura uma medida rápida dessa maneira, aquele valor de população será calculado sempre usando apenas os dados daquele conjunto, né, que atende o filtro, que no nosso caso aqui é apenas as populações do ano de 2020. Por isso, eu vou clicar aqui OK, tá bom? Ao fazer isso, observa que ele criou uma fórmula, a população estimada para 2020, ok? E aqui que ele basicamente fez o que? Ele calcula a soma da população, mas filtrando a população onde o ano seja 2020. Ok? Não se preocupe com essa fórmula, né, porque ela está gerada automaticamente. Ok? Você apenas fecha aqui e vamos agora só dar um nome bonito para ela. Né? Eu acho que basta nós colocar, né, população estimada 2020. Eu vou tirar aqui. Ok? Então, agora, vou fechar. Se nós colocarmos um novo card aqui na tela, vou colocar um novo card, e nós trouxermos para ele a população, veja o que vai acontecer. Ó, população 2020, apenas os 211, ou, né, aqui como ele está arredondando em milhões, nós podemos aqui ver que ele está trazendo corretamente. Eu vou aumentar aqui as casas decimais, vou tirar a unidade para que você veja, ó, os 211 milhões de habitantes. Tudo bem? Então, esse tipo de medida, né, com valor filtrado serve para isso. Ou seja, eu tenho condições agora de calcular a quantidade de óbitos por 100 mil habitantes, não usando uma medida como essa aqui que soma todos, mas usando uma medida filtrada. Ok? Para isso, nós aqui calculamos a população por 100 mil, a população estimada. Mas eu tenho também a população por 100 mil habitantes. Eu vou fazer uma mesma versão dessa aqui, mas apenas já em 2020, ok? Porque nós vamos usar essa filtrada para calcular a nossa quantidade de casos por 100 mil habitantes. Então, eu vou deletar esse aqui, nós não precisamos, ok? E vou criar uma versão da população por 100 mil habitantes do ano de 2020. Vamos lá? Vamos aqui novamente, medida rápida, ok? Vamos fazer uma medida rápida, vamos escolher aqui, ok? Valor filtrado, só que agora eu vou fazer a população por 100 mil habitantes, ok? Do ano de 2020. Então, ano, vou expandir e vou escolher aqui 2020. Feito isso, ele vai criar a nossa fórmula. Igualmente, ele mudou apenas aqui, ó, qual é a coluna que ele está somando. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou tirar esse para, deixar apenas, né, população por 100 mil habitantes. Opa, duplo clique. E vou tirar esse para e deixar apenas população 100 mil habitantes 2020, ok? Agora, você que já aprendeu a calcular, dividir uma variável pela outra, olha que legal. Como é que eu poderia fazer o cálculo de quantidade de casos por 100 mil habitantes? Aqui nós podemos simplesmente dividir essa métrica por essa. O Power BI permite que você reutilize métricas, medidas que você já criou.
Vamos fazer então a nossa medida de casos por 100 mil habitantes, né? Utilizando também o recurso de medidas rápidas. Então vem aqui, ó, novas medidas rápidas. Nós queremos dividir quantidade de casos por população por 100 mil habitantes em 2020. Então nós vamos usar uma conhecida que nós já utilizamos, que foi, né, a divisão. Queremos fazer a divisão de Covid-19, quantidade de casos, dividido pela minha métrica. Olha que elas já estão aqui também, ó, a população em 2020 por 100 mil habitantes. Ok? Ao fazer isso, nós queremos uma forma normalizada de visualizar os dados da Covid. Ó, que legal. Então, nós vamos aqui, ó. Essa métrica é o que permite fazer as comparações internacionais. Então, aqui ficou muito longo esse nome. Nós vamos mudar isso aqui, né? Vou deixar apenas quantidade de casos por 100 mil, né? Por 100 mil. E vou deletar o restante. Acho que é suficiente. Está bem intuitivo. Quantidade de casos por 100 mil. Então, agora eu vou mudar esse card, né? Para a quantidade de casos. Vou tirar aqui a população estimada. Vou trazer a quantidade de casos por 100 mil habitantes. Então, aqui nós temos, olha, são 19 milhões e meio de casos, a 9 mil casos a cada 100 mil habitantes. Ok? A mesma coisa nós vamos fazer com óbitos por 100 mil habitantes. Ok? Já que você aprendeu, agora você está craque em fazer isso. Vamos lá de novo? Como é que nós fazemos? Nós vamos vir aqui, ok? Vamos pegar nova medida rápida, vamos fazer, né, uma medida rápida, vamos fazer novamente uma divisão, ok? E vamos escolher agora não casos, mas óbitos, quantidade da soma de óbitos dividido, novamente, aqui na tabela medidas, pela população dividida por 100 mil habitantes. Ok? Aqui eu estou normalizando a quantidade de óbitos para cada 100 mil habitantes. Essa medida por 100 mil habitantes que vai permitir eu avaliar se São Paulo teve um contágio mais acelerado ou mais intenso do que Roraima, por exemplo, do que Rondônia, do que o Amazonas. Se o Norte foi melhor ou pior que o Nordeste, quando normalizado por 100 mil habitantes. Ok? Então veja que agora nós temos essa métrica. Ela está com um nome muito grande, eu também vou ajustar, deixar apenas quantidade de óbitos por 100 mil habitantes, porque já fica evidente o seu significado. E agora nós podemos aqui colocar um card correspondente, né? Ok? Aqui embaixo eu dupliquei esse card, Ctrl+C, Ctrl+V, só que eu vou tirar a quantidade de óbitos e vou colocar aqui a quantidade de óbitos por 100 mil habitantes. Tá ok? Vamos lá. Eu vou, como o espaço aqui está muito grande, eu já vou normalizar isso aqui, né? Vou aqui ajustar para ficar um espaço menor e nós já vamos aqui deixando o nosso, né, dashboard, né? Vou trazer aqui, né, esse caso para cá. Daqui a pouquinho nós teremos um relatório bonitão, completo, né, e concluído, ok? Então aqui quantidade de casos e ao lado quantidade de casos por 100 mil habitantes. Aqui nós temos a quantidade de óbitos. Do lado eu vou colocar a quantidade de óbitos, né, por 100 mil habitantes. Vamos aqui. Aqui vamos diminuir ele aqui. Ajustar a sua largura. Só um minutinho. E nós temos por outro lado aqui, vou ajustar esse espaço, que ele é só um percentual. Nós já temos também a nossa taxa de letalidade. Ok? Olha que legal. Nós já temos essas medidas todas, né, disponíveis. Eles estão desalinhados. Esse aqui está maior. Esse aqui agora estão todos do mesmo tamanho. Esse aqui está desalinhado. Ok. Tudo bem? Com isso, nós já aprendemos a fazer algumas medidas rápidas, tá? Esse vídeo já está inteirando os seus 30 minutos. Eu vou dar uma pausa nesse vídeo e nós retomaremos daqui a pouco, continuando uma análise, né, dos dados da Covid e explorando mais os recursos, né, visuais e de cálculos que o Power BI oferece para você.
Antes de prosseguir, antes de fechar esse vídeo, vamos salvar o nosso projeto, né, para que nós não venhamos perder nada do nosso trabalho. Então, se necessário, assista o vídeo mais de uma vez, repita o procedimento, para que você consiga fazer esse tipo de cálculo de uma variável contra outra, né, fazendo variáveis com valores filtrados e assim por diante, porque isso é que vai te dar bastante capacidade de fazer cálculos e obter informações bem relevantes para a tomada de decisão. Tá bom? Daqui a pouco nós voltamos com mais análise de dados, com mais métricas, com mais medidas rápidas para deixar o seu painel incrível. Até daqui a pouquinho.